No dia 7 de outubro de 2016, na cidade de Ituiutaba, no interior de Minas Gerais, ocorria uma missa na Igreja Matriz São José. Dentre os fiéis que acompanhavam a celebração estavam Simone Marca e o seu novo namorado. Ela estava muito feliz porque o seu ex havia sido preso e finalmente tinha a deixado em paz. Esse seu ex-namorado, um jornalista conhecido na cidade, mesmo sendo casado com outra mulher, não aceitava o fim do relacionamento extraconjugal que tinha com a Simone. Ela pensou que estava livre de todo o mal que o homem fazia quando ele foi preso, mas, infelizmente, a sua vida foi tirada de forma brutal dentro da casa de Deus. Mas, antes de acompanhar esse caso, eu vim aqui com o Tom apresentar o meu canal para vocês. Meu nome é Bianca Marcheso e eu faço vídeos de casos criminais aqui para o YouTube, voltados para o tema de feminicídio e violência contra a mulher em geral. Eu tenho mais de 270 vídeos inéditos aqui na plataforma, então se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum desses vídeos que saem toda terça e toda sexta às 8 horas da noite. Também clica no botão do gostei aqui embaixo porque me ajuda muito na divulgação e me segue lá no meu Instagram que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Lembrando que o intuito dos meus vídeos é conscientizar as pessoas sobre a violência contra a mulher e não deixar com que as vítimas de feminicídio sejam esquecidas. Então, se você conhece algum caso que se encaixe nessa proposta, comenta aqui embaixo para que eu possa trazer em algum vídeo futuro. Todos os recados dados, bora pro vídeo. Simone Marca tinha apenas 30 anos quando tudo aconteceu em outubro de 2016. Ela era natural de Serra Alta, um município em Santa Catarina com aproximadamente 3.300 habitantes. No entanto, cerca de 7 anos antes do acontecido, a Simone, junto com a sua família, se mudou para Ituiutaba, uma cidade no interior de Minas Gerais, a mais ou menos 670 quilômetros de Belo Horizonte. Toda a família da Simone era de Serra Alta, mas alguns decidiram se mudar para o município mineiro quando eles abriram um negócio próprio do ramo alimentício. Na época do caso, a Simone tinha conseguido um emprego como operadora de caixa e todos na região gostavam muito dela. A mulher era muito querida pela família e pelos amigos, mas principalmente pelos irmãos que a amavam muito e sempre a protegiam. No entanto, há pouco menos de 2 meses antes de tudo acontecer, a Simone acabou conhecendo um homem em Ituiutaba. Seu nome é Marcos Ferreira da Silva, de 43 anos, que era repórter, jornalista e dono do jornal Hoje Ituiutaba, que noticiava, em sua maioria, notícias trágicas da região mineira. O Marcos era muito conhecido na região, já que o jornal era famoso por lá, e ele o administrava junto com a sua mulher. Pois é, o Marcos era casado há 7 anos e a sua esposa, que não teve a identidade revelada, era sócio-proprietária dele no portal de notícias. No entanto, mesmo sendo casado, o Marcos começou a se aproximar da Simone e eles iniciaram um relacionamento extraconjugal que durou por mais ou menos 1 ano e 7 meses. A esposa do Marcos sabia sobre esse outro relacionamento do marido e desde que isso começou, a situação do casal ia ladeira abaixo, mas ela apenas não se separava dele por medo. O Marcos tinha um temperamento difícil, mas não só com a esposa, e sim com a amante também. Desde que a Simone começou o relacionamento com o homem, ele mudou totalmente o comportamento romântico e respeitoso que tinha no início.
Ela então passou a ser ameaçada constantemente e sofria muita violência do namorado, mas tentava esconder isso da família. Assim que o Marcos começou a apresentar um comportamento agressivo, a Simone começou a fazer várias tentativas para pedir o término e começou a ser ameaçada por ele. Ela queria colocar um ponto final na relação, mas o Marcos não aceitava e a mantinha presa em um ciclo de violência. De acordo com a própria Simone, o Marcos sempre a xingava, a desrespeitava e a afastava de todos os seus amigos. Ela chegou a deixar o emprego que tinha como caixa no supermercado por causa do homem, mas não conseguia pôr fim no relacionamento abusivo. Em julho de 2016, alguns meses antes do ocorrido, a Simone chegou a publicar em um grupo no Facebook, que tinha cerca de 500 mil participantes, um desabafo sobre o que estava passando. Para a comunidade, ela escreveu: "Estou vivendo um relacionamento conturbado com o meu namorado. O cara não me respeita, me xinga, toda briga exige que eu devolva uns presentes que me deu. Ando tão cansada, estou com depressão pelas ameaças dele. Ele não aceita terminar e eu tenho medo de acontecer o pior. Minha vida tá de pernas pro ar. Toda briga nossa eu não durmo direito. Fico com medo de ele fazer alguma maldade comigo. Tenho poucos amigos porque ele afasta todos de mim. Saí do emprego, tudo por causa dele. E o pior, tô afundando. Tô vendo isso e não consigo dar um passo para mudar." Na publicação, a Simone foi acolhida por muitos internautas que a aconselharam e relataram estarem passando pelos mesmos problemas. Os irmãos da Simone também tentavam a proteger, a aconselhando para fugir e denunciar o homem, o que ela tentou fazer. Uma irmã dela disse que ela devia ir embora, voltar para onde morava em Santa Catarina, e a Simone chegou a atender o pedido, mas acabou voltando para Ituiutaba um mês depois. A intenção dos irmãos era que a Simone começasse uma nova vida no Sul, sem o ex-namorado a perseguindo. Pelas ameaças, o Marcos chegou a ficar preso por 5 dias, mas a Simone voltou atrás na acusação, o que é permitido nos casos de aplicação da Lei Maria da Penha, e por isso ele ficou tão pouco tempo preso. É importante ressaltar que, nas relações abusivas, a vítima fica presa em um ciclo, já que sempre acredita que o parceiro irá mudar, o que não acontece e as violências continuam. Depois dessa rápida prisão, o Marcos voltou a ameaçá-la e foi preso de novo, mas foi liberado uma semana depois. Até que, no dia 28 de agosto de 2016, a Simone, junto com os seus irmãos, precisou chamar a polícia na casa dela, pois o Marcos não aceitava o fim do relacionamento. Na data, a Simone disse aos policiais que o Marcos estava muito nervoso e que queria entrar na casa dela. Como ela se recusou a abrir, ele pulou o muro e quebrou o vidro da veneziana para entrar à força. Ele então teria pego a bolsa dela e fugido do local. Em seguida, o Marcos procurou atendimento no hospital de Ituiutaba, porque ao quebrar o vidro ele acabou machucando as mãos. Foi quando a polícia militar encontrou ele e ele assumiu que levou a bolsa da Simone e devolveu aos policiais. Naquele dia, ele foi levado para a delegacia da Polícia Civil, onde foi acusado de furto e violência doméstica e permaneceu preso por aproximadamente 2 meses. Esse foi o período em que a Simone pôde se sentir segura e livre pela primeira vez em muito tempo, com o Marcos atrás das grades. Nesse período, inclusive, ela chegou a iniciar um outro relacionamento, já que o ex-namorado não fazia mais ameaças para ela
e ela decidiu seguir a sua vida, sem imaginar que o pior estaria prestes a acontecer. No dia 7 de outubro de 2016, Simone Marca decidiu ir com o seu novo namorado a uma missa na Igreja Matriz São José, em Ituiutaba, durante a noite. Naquela sexta-feira, o casal chegou na missa no início da noite e eles se sentaram em um dos bancos bem na frente. Uma pessoa que estava no culto naquele dia e não foi identificada disse que viu o momento em que a Simone chegou acompanhada do rapaz. Eles se sentaram atrás dessa pessoa, mas estavam em silêncio, sem chamar muita atenção. Até que, por volta das 8 horas da noite, o celular da Simone tocou e ela atendeu. Deu para ouvir que a Simone teria dito que uma pessoa violenta estaria ligando para ela, se referindo ao Marcos, que havia telefonado. Pouquíssimo tempo depois do fim da ligação, no meio da missa, o Marcos chegou à igreja portando uma faca e desferiu 3 golpes na Simone, pegando todos de surpresa. Os fiéis que estavam na igreja naquele momento ouviram o grito que ela deu ao ser surpreendida. Depois viram os outros 2 golpes que ela recebeu, descrevendo o ataque como assustador e descomunal. Cerca de 80 pessoas testemunharam o crime e presenciaram o momento quando o Marcos fugiu da igreja. Ele deixou a Simone caída no chão, sangrando muito, pois havia sido atingida nas costas e na parte da frente do corpo, incluindo um corte profundo do pescoço ao abdômen da mulher. Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Com o mesmo carro que chegou, o Marcos fugiu e, no meio do trajeto, ele enviou um áudio pelo WhatsApp para os seus amigos. Na gravação de voz, ele se desculpa com os amigos, pede que não fiquem com raiva dele, diz que não tem força e que acabou com a própria vida. Ele ainda diz que gostava muito da Simone, que a amava e que ela estava com outro. Ele diz: "Eu tirei a vida dela por desespero. Ela me prendeu. Eu não merecia isso. Ela ficou com outro cara. Eu vi e não suportei. Não aguento cadeia." Uma informação que não foi confirmada foi que o Marcos teria dito que tiraria a própria vida, mas isso não aconteceu e ele foi declarado foragido da polícia. Até que, no dia seguinte, 8 de outubro, os policiais conseguiram rastreá-lo, estudando todos os locais em que ele poderia se esconder e identificaram uma casa de alguns parentes dele em Goiás. Os policiais então fizeram contato com os militares do estado vizinho e conseguiram efetuar a prisão. Marcos Ferreira foi preso em Rio Verde, Goiás, escondido na casa de familiares, e ele não resistiu à prisão. A Polícia Civil já conhecia o Marcos devido ao contato que tinham com a imprensa, e como ele era dono do jornal de Ituiutaba, conheciam ele também. Em uma coletiva de imprensa realizada 2 dias depois da prisão, o Marcos disse publicamente que precisava se tratar e que vivia um relacionamento conturbado com a Simone. "Sou um cara do bem. Tinha um relacionamento com ciúmes, de 1 ano e 7 meses, onde minha vida virou um inferno. Eu não tinha paz para trabalhar. Ela queria que eu me separasse. Mandava mensagens e fotos para minha mulher, mas eu gostava dela. Então fui vivendo esse relacionamento conturbado", disse ele. O Marcos falou também sobre a sua saúde mental após o crime. "Preciso de tratamento psicológico. Penso em tirar a minha própria vida. Não tenho vergonha de falar. Eu estou extremamente arrependido", relatou ele. O Marcos ainda destacou que foi tomado por um sentimento forte de ciúmes quando viu a Simone com outro homem. Ele pegou uma faca que estava dentro do carro e entrou na igreja para tirar a vida dela. Ele disse:
Eu estava fora de si. Não conseguia raciocinar. O maior problema foi vê-la junto com outro cara. Até porque eu gostava dela. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Mas aconteceu. O desespero, na hora que eu entrei, eu não vi nada, declarou ele. Uma outra pessoa ouvida pela polícia foi a esposa do homem, que também foi uma vítima dele. A mulher falou com a imprensa pela primeira vez e disse ser casada com o Marcos há 7 anos e que, além de esposa, ela era sócio-proprietária no jornal. Ela relatou que também era vítima da situação e não imaginava que o marido poderia ser capaz de tamanha barbaridade. Eu tenho passado um pedaço difícil desde que ele se envolveu nesse relacionamento. A nossa situação piorou. Eu sabia de muita coisa. Simone Marca tentou separar dele várias vezes. Esteve fora da cidade e até saiu do serviço, contou ela. Apesar de confessar que o marido tinha um temperamento difícil, a esposa disse estar surpresa com a brutalidade do caso. Por pior que fosse, eu nunca esperava que o Marcos chegasse a tanto, mesmo que já teve casos de violência. Foi muito triste. Ela ainda afirmou que, por conta do caso, estava recebendo muitas ameaças e que por isso não continuaria com o jornal que mantinha com o marido. As atividades do Hoje Ituiutaba foram oficialmente encerradas no mês em que o crime ocorreu. Na época, correram alguns boatos sobre o Marcos ter avisado a delegada da cidade com quem mantinha contato sobre o crime que iria cometer. No entanto, a delegada esclareceu que o homem apenas tinha dito a ela que queria pedir uma medida protetiva contra a Simone, mas o pedido não foi concedido, pois a Lei Maria da Penha era só para mulheres. A delegada ainda descreveu o Marcos como dissimulado ao se dizer depressivo e tentar se fazer de vítima. Ela afirmou que vários depoimentos de pessoas que presenciaram o crime indicavam que o Marcos é uma pessoa fria e que agora estaria tentando dissimular um estado depressivo para justificar o cometimento do crime. Ele alega violenta emoção, porém isso está sendo descartado da nossa investigação, pois na oitiva de todas as pessoas no flagrante, ele aparentemente é uma pessoa fria. Ele será indiciado por homicídio doloso com algumas qualificadoras. Motivo fútil, meio cruel, tendo em vista que ele a cortou viva, e pelo inciso do feminicídio, quando o autor pratica o crime contra a mulher, levando em consideração a violência de gênero, no caso a Maria da Penha, afirmou a delegada. O Marcos ficou preso no presídio regional de Ituiutaba e foi indiciado no dia 26 de outubro daquele ano. As investigações mostravam que o homem tinha planejado o crime e poderia pegar até 30 anos de prisão pelos crimes. Até que o júri foi finalmente marcado para acontecer em agosto do ano seguinte, 2017, e pouco antes do início do julgamento, familiares e amigos da Simone foram às ruas pedir um basta à violência contra as mulheres. Nos cartazes, dizeres com pedidos de justiça e nas camisetas a foto da vítima. O julgamento aconteceu no dia 16 de agosto no Fórum de Ituiutaba e foi aberto ao público. O júri condenou o Marcos por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, quando a morte envolve recurso que impossibilita a defesa da vítima, e feminicídio. Parentes e amigos da vítima acompanharam o julgamento, que durou cerca de 8 horas, resultando em uma pena de 20 anos de prisão pelo crime contra a Simone. Após a condenação, o Marcos foi levado para o presídio de Ituiutaba, onde ele já estava preso, e a justiça finalmente havia sido feita, mesmo que a pena tenha sido baixa. Um fator muito triste sobre o caso foi o julgamento que as pessoas fizeram da Simone
já que o namorado dela era casado com outra pessoa. Algumas páginas fizeram um alerta para deixar claro em que, em um feminicídio, a mulher é a vítima e não merece ser julgada pela comunidade, mas sim o autor do crime. Simone Marca foi velada em uma funerária de Tuiutaba e depois foi levada para ser enterrada na cidade natal dela, onde seus pais moravam, lá em Serra Alta. Muitos internautas fizeram homenagens para ela nas redes sociais, se solidarizando com a perda, incluindo o perfil da igreja onde o crime aconteceu e o perfil daquele grupo onde a Simone fez o desabafo. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Simone Marca foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Comenta aqui embaixo alguma mensagem de apoio para as famílias das vítimas que muitas vezes assistem aos meus vídeos. Curte, comenta e compartilha para apoiar o meu trabalho. E também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que eu vou deixar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos!